Glória a Deus, glória a Deus. Estamos na nossa última aula do Discipulado Cristão online e hoje vamos falar sobre dízimos e ofertas, a importância dessa fidelidade. Vamos conhecer um pouco mais profundamente desse assunto e a minha oração é que você possa ser livre na palavra de Deus, que você possa alcançar a liberdade plena que o conhecimento da palavra de Deus traz sobre a nossa vida e possa viver, alcançar a vida de abundância que a palavra de Deus nos promete àqueles que somos fiéis nas finanças, amém? Que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para dirigir essa transmissão. Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu te louvo, te exalto, te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, e hoje eu me rendo a ti, Senhor, em adoração, para que o Senhor tome o seu lugar na minha vida e eu possa me tornar um instrumento afinado nas tuas mãos para a edificação da fé da tua igreja. Papai, em nome de Jesus, tenha liberdade para falar através da minha boca e em nome de Jesus, assim, tocar corações, pois a tua palavra é viva e eficaz e mais afiada do que uma espada de dois gumes. Deus, nós sabemos que somente tu tens palavras de vida eterna, então coloca as tuas palavras na minha boca e que eu possa ser aquilo que o Senhor projetou que eu seja, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos, então, aos nossos slides. Estamos, como eu disse, na nossa última aula do Discipulado Cristão online. Aula número 12, lição número 12. Falando sobre dízimos e ofertas. Eu posso compartilhar agora os objetivos da nossa aula, é entender o que é dízimos e ofertas. Entender o que significa conhecer a palavra e decidir não dizimar. Entender a bênção que Deus estabeleceu através da fidelidade nesta área e desafiar a nossa fé para viver a verdadeira prosperidade na presença de Deus. Amém? Então, a nossa revisão. Vamos fazer uma passada rapidamente por todas as aulas que a gente já compartilhou desde a nossa primeira aula do discipulado. Eu coloquei aqui na ordem certa, segundo a nossa apostila, tá? Você vai ver que eu tenho a minha apostila aqui em mãos. Discipulado Cristão, da Igreja Batista Vale de Bênção, certo? Eu vou compartilhar com você um breve... A palavra do fundador. Eu quero começar a aula de hoje com a palavra do nosso querido fundador. Eu ia falar na primeira aula, né? O certo era isso. Mas eu comecei sem a intenção de estar compartilhando, por isso que eu estou falando hoje que eu estou colocando na ordem certa, segundo está a nossa apostila, porque eu comecei, na verdade, com a aula do batismo e a ceia do Senhor, que foi a aula número 11, segundo a ordem da nossa apostila. Por quê? Porque aconteceu um fato aqui na missão, no Agijá, que nós estávamos preparando o primeiro grupo do batismo nesse ano aqui, e aconteceu que começaram as chuvas, e a gente viu uma dificuldade de várias pessoas que estavam na lista dos batizantes, né? Dos candidatos ao batismo, e eles começaram a ter empecilho para poder chegar até a igreja, porque na área que eles moravam, o alagamento não permitia, estava colocando a vida deles em risco, e então, na tentativa de eu trazer uma solução para este problema, né, eu comecei a orar, a buscar de Deus, e aí veio aquela inspiração, a iluminação do céu. Gente, hoje nós temos a ferramenta da internet e nós podemos chegar a eles. Eles não conseguem chegar até a igreja para participar do discipulado, né? Depois de várias frustrações, porque a época de chuva aqui começa e não para, né? Então, passou uma semana, passou outra, eu falei, não, peraí, eu fui averiguar quanto tempo que dura a chuva aqui. Aí o pessoal fala, não, pastora, são meses, viu? Aí depois começa a seca e não tem mais chuva, também em vários meses, né? Aí eu falei, não, então vamos nos adaptar, vamos solucionar esse problema, não vamos deixar o nosso povo sem
a instrução do discipulado, né? Ou do batismo e da ceia. E depois que eu subi a aula do batismo, eu recebi essa inspiração do Senhor de estar compartilhando todo o nosso discipulado de forma online, deixar aqui registrado ao alcance de quem quiser receber esse conhecimento, amém? Sabendo também que cada igreja tem um material, ou quem não tem, às vezes a gente compartilha, até a gente fazer o nosso material, a gente utilizava o que já estava impresso, né, nas livrarias cristãs. Então, vamos compartilhar, então, a palavra do nosso querido fundador, pastor Daxon Lila, que já está descansando com o Senhor desde o ano 2015, né? E assim ele deixou registrado. Jesus disse que conhecer a verdade nos torna livres, assim como eu estava falando no começo da oração. Asseguro-vos que isso não é uma tarefa fácil, como muitos pretendem, porque envolve conhecer a nós mesmos em nossa complexa subjetividade, nosso mundo interior. A Deus, que jamais conheceremos, a não ser aquilo que puder ser reduzido à compreensão da nossa finitude. As demais pessoas que nos rodeiam, que são um universo à parte a ser explorado, e o mundo que nos cerca, que é um imenso livro a ser lido. As palavras do nosso fundador. Quando Deus me concedeu a visão para iniciar a Igreja Batista Vale de Bênção, foi com o propósito de que fôssemos um espaço onde pudéssemos viver aquele ideal descrito pelo profeta Oseias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oseias capítulo 6, versículo 3. E por quê? Porque o conhecimento de Deus, de nós mesmos e da vida não pode ser algo estático, fechado, completo, acabado. Com todo respeito às demais igrejas e a contribuição que cada uma tem para dar, a Vale de Bênção nasceu com essa missão. Gostaria que todos compreendessem isso. E você que se uniu a nós deve assumir esse papel. Isso implica investir a camisa, sonhar conosco, assumir juntos nossas alegrias e tristezas. Temos uma vida voltada para o ser humano integral, porque creio que se Deus nos criou de modo amplo e nos colocou dentro de uma realidade igualmente complexa, não podemos nos alienar negando participar dela. O desafio de ser luz e sal está aí. Nada de fugir da realidade, mas envolver-se com ela para transformá-la. É assim que entendemos a tarefa de servir a Deus, servindo aos seres humanos e a todas as criaturas que estão ao nosso redor, sejam plantas ou animais. Tudo está conectado e Jesus disse que cada vez que fizermos algo por um pequenininho necessitado, a ele estamos fazendo. Quer dizer, a Jesus. Essa comunidade que começou aqui em Fortaleza, que nome sugestivo para uma obra que tem demonstrado tanta força e tem conquistado o coração de pessoas por todo o Brasil e alcançando outros povos, une todos nós em um só coração. Caso consiga ver a vida com esses olhos, você está convidado a se unir a nós e fazer parte dessa família que não para de crescer. E se já é um discípulo, que permaneça fiel até o fim, quando será inaugurado um novo começo. Daxon Lira, agosto de 2011. 4 anos depois, nós estávamos despedindo o nosso pastor para ele subir e descansar no céu. E hoje nós estamos compartilhando esse discipulado que foi confeccionado por ele e os professores do nosso querido ITEVAB. E hoje estamos fechando esse discipulado que hoje estamos compartilhando com você de forma online. E as aulas foram essa. Aula número 1, certeza da salvação.
Eu estava explicando para uma das minhas ovelhas essa semana a necessidade que nós temos de verdadeiramente termos essa certeza. Se você ainda tem dúvidas da sua salvação, não deixe de assistir essa aula. É muito importante que você consiga entender e como você consiga trazer para ti a certeza, porque esse é um alicerce da tua fé, é um alicerce, a certeza da salvação começa a firmar os teus pés na roca firme, que é Cristo. A gente não pode andar duvidando da nossa salvação. E nessa aula você vai encontrar elementos, vai encontrar a verdade da palavra de Deus e uma orientação para que você possa estar firme na certeza da salvação. A aula número 2, nós passamos uma série de instruções para estarmos cultivando a vida de devocional. A realidade é que o devocional deve ser um estilo de vida para nós. E é muito importante que você assista para que qualquer coisa que você não entenda também, você possa deixar os seus comentários, fazer qualquer pergunta para que possamos responder. Integração numa igreja, o porquê, a importância e o dever que nós temos de fazermos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele o estabeleceu, tem um propósito, e nós precisamos fazer parte dela, em contradição que muitos andam falando por ali, que não precisa, e muitos andam se segurando da suposta igreja online, deixando de participar de forma presencial. Ali nessa aula, nós te damos um panorama bem amplo da questão da igreja, da importância da igreja na nossa vida e de nós nos integrarmos numa igreja, a importância de você estar orando, se você não participa ainda, para que o próprio Deus se manifeste e você possa ver e entender qual é a igreja que Deus tem para você. Amém? Poder espiritual para a vida, também a importância de nós alcançarmos esse poder, sermos revestidos desse poder. Como é que a manifestação desse poder se torna viva na nossa vida? Assista essa aula também, se você não assistiu ainda, e comece a se envolver, comece a buscar ser revestido pelo poder de Deus. A vida de oração, a importância dessa vida de oração e como ela nos alicerça na rocha firme que é Cristo, porque ela nos leva a nos relacionarmos com Jesus e não nos conformarmos apenas com uma religiosidade. Nós não podemos nos conformar com isso, precisamos cultivar um relacionamento real, verdadeiro, com o nosso Deus, que é tão real como a nossa existência. Amém? A obediência a Deus, que vem através do conhecimento da palavra de Deus, né? Em cada aula nós estamos dando, falando a verdade, nós estamos nos baseando na palavra de Deus, estamos abrindo e expondo a palavra de Deus para que você possa ficar firme mesmo na rocha, e você possa ser revestido da autoridade do Espírito Santo de Deus, você possa ser cheio, você possa usufruir das promessas, das bênçãos que Deus lançou já na palavra dele, né? As tentações, como enfrentá-las, como fugir quando tem que fugir, como reagir diante das tentações e a diferença entre o que é tentação e o que é pecado, para que você possa entender e você possa caminhar tranquilo diante do conhecimento da palavra, você vai poder saber reagir em cada situação. Amém? Discernindo a vontade de Deus para a nossa vida, porque a obediência a Deus vem, a obediência à palavra no geral, em cada instrução que Deus vai nos ensinando, mas o discernir a vontade de Deus fala do propósito específico para a vida de cada um de nós, e essa é a nossa responsabilidade, tomar conhecimento desse propósito, né? Assumir o nosso chamado e nos tornarmos ativos com respeito ao serviço, né, na igreja, na obra do Senhor, e a importância que tem isso na nossa vida. O testemunho pessoal, quão determinante e importante é que você e eu venhamos confeccionar o nosso testemunho, e, na verdade, ele começa a partir da conversão, da nossa conversão, e nós, ali na nossa aula número 9, que, na verdade, é a 8, né? Você lembra que eu modifiquei, eu coloquei como está na apostila aqui, mas eu comecei com a aula do batismo e a ceia do Senhor, né? Mas, enfim, na aula do testemunho pessoal, você vai encontrar elas no seriado, no nosso seriado,
nós ensinamos a construir o seu testemunho, né? Então, não deixe de assistir essa aula, porque é algo determinante na tua caminhada com Cristo, você se preparar para poder testemunhar daquilo que Deus já fez na tua vida, além de honrar o Senhor, isso vai estar te dando firmeza na hora que você for confrontado, questionado ao respeito da sua fé, você vai estar já preparado para responder. Então, a montagem do seu testemunho pessoal é fundamental para a sua caminhada na presença de Deus. A vida vitoriosa, então, que é o conjunto de todas essas aulas que a gente foi dando uma a uma, né? É a relação com cada uma delas. A vida vitoriosa nós alcançamos quando nos alicerçamos em cada uma dessas questões que a gente foi ensinando na palavra de Deus, né? Na certeza da salvação, no cultivar da vida devocional, nos entregar numa igreja, fazer parte do corpo de Cristo, nos sermos revestidos do poder de Deus para a nossa vida, na vida de oração, na obediência à palavra de Deus, no saber enfrentar as tentações, né? E discernir a diferença entre o pecado e a tentação, na obediência ao Senhor, no discernimento da vontade de Deus para a nossa vida e no assumir o nosso chamado, né? No se preparar para dar testemunho do nosso querido Salvador na nossa vida, lembrando que nós somos embaixadores de Jesus nessa terra, né? Então, todos esses quesitos vão construindo em nós e nos permitindo viver, de fato, uma vida vitoriosa no nome de Jesus, sabendo que nele nós seremos mais do que vencedores, em o nome de Jesus. Então, assim também, a questão do batismo e a ceia do Senhor, duas ordenanças que ele nos deu e como elas são determinantes que a gente esteja participando, que esteja sendo batizado, que estejamos dando esses passos de fé e participando da comunhão dos irmãos através da ceia, ceiando em memória de Jesus, né? O pedido que o Senhor nos fez, que possamos ceiar, essa é a ordenança, e o pedido dele que fosse em memória dele, né? Então, essa é a ceia do Senhor. Não deixe de assistir todas as nossas aulas, para que você possa verdadeiramente ser edificado na fé. E hoje, então, na lição número 12, estaremos falando sobre dízimos e ofertas. Então, eu já te convido a você pegar a sua caderneta, o seu caderninho de anotações, ou você está guardando isso no teu computador para poder estar revisando, que você possa estar verdadeiramente se envolvendo e você registrando o seu crescimento, os seus estudos, amém? Introdução, então, a infidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas tem impedido que muitos crentes de viverem a vida abundante que a palavra de Deus promete. Alerta, esse é um alerta para todos os cristãos. O ensino principalmente para os novos convertidos, porque a gente entende que o novo convertido é aquele que ainda não conhece, né, as coisas do reino, não conhece a palavra, então a gente vem ensinar. Mas a gente sabe que muitos crentes que já não são novos convertidos, muitos nunca dizimaram, se resistiram a essa verdade e tem se impedido a si mesmos de viver a abundância que Deus promete na palavra. Outros simplesmente começaram a deixar de dizimar, né, por questões diversas, mas a verdade é que têm sido infiéis nos dízimos e nas ofertas. E isso, além de prejudicar o andamento da obra do Senhor, traz prejuízo, maldição para a nossa vida. Então, nós vamos estar estudando sobre isso. E para isso nós separamos o versículo, uma passagem muito conhecida no livro de Malaquias, porque ela é bem específica, ela confronta essa questão e fala de forma forte, né? Bem clara, bem clara. Então, o estudo deste tema para crentes fiéis é super atraente e motivo de louvor e júbilo. Porém, para os infiéis, se mostra pesado e pouco atraente. Infelizmente, eu tenho sido testemunha
que líderes de diversos ministérios têm ensinado erroneamente, trazendo maldição sobre a vida da igreja. Amém? Então, vamos buscar crescer na graça e no conhecimento do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Vamos conhecer a palavra de Deus, que é para isso que ele nos deixou a palavra dele. Amém? Malaquias 3, do versículo 8 ao 10, diz assim: Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de maldição, de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. Eu gostei dessa versão, não fui eu que escolhi, já estava na apostila, mas eu vou compartilhar a versão que eu costumo ler, né? Que é a versão Almeida atualizada, para que você possa perceber, né? Ali ele fala: ponha-me à prova nesta versão, né? Diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas do céu. Aqui você já tem uma declaração bem forte. Imagina as comportas do céu se abrindo, a gente sabendo que, né, do céu só vem bênção para nós, né? Peraí que eu esqueci, eu estou na versão em inglês, deixa eu procurar o meio daqui, revista e corrigida, pronto. Então, no capítulo 3 de Malaquias, versículos 8 ao 10, nessa versão diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e disseis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Tracei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha a maior abastança. Tem? Aí tem outra versão que diz assim: e ponha-me à prova para ver, e fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, para ver se eu não derramo sobre vós toda sorte de bênçãos, né? De forma que sobreabunde, né? Então, quando eu vejo eu amo os todos do Senhor, eu sempre falo isso, né? Porque nessa palavra que é tão forte, primeiro confrontando a nossa vida ao respeito da nossa ação, do nosso erro, do nosso pecado de estar roubando ao próprio Deus, já nos mandamentos, o Senhor diz, um dos mandamentos é não roubarás, né? Imagina roubar de Deus, roubar ao próprio Deus, né? Então, já é pesado roubar, já é pecado roubar. Aqui o Senhor está dizendo que a gente está roubando dele. Quando a gente não dizima, quando a gente não oferta. Não onde? No templo, na casa de Deus, na igreja, gente. Pelo amor de Deus. Em uma das versões, ele chama casa, na casa do meu tesouro, né? Então, nós precisamos... Eu já quero começar com essa palavra, trazendo consciência à tua vida, à minha vida, para que nós possamos acordar e não vacilar. Mas vamos continuar
que nós temos muito conteúdo ainda. O que é dízimo, então? Para que nós possamos entender, caraca, eu entendi que eu estou roubando de Deus, então, como é que eu faço? O que é dízimo para eu poder dar meu dízimo para o Senhor? O dízimo é literalmente, simplesmente o 10%, né? Ou um desses 10 avos, né? De quê? De tudo que eu ganho, gente, tudo que eu tenho, né? Deus é muito bom. De 100%, ele permite que fiquemos com 90% e nos ensina a devolver apenas 10%. Se entendemos que tudo que temos vem dele, então, na verdade, o 100% é dele, né? Ele é o criador de todas as coisas. Ele nos deu esse mundo como casa para morar, ele nos deu a vida. Em tudo o que temos é de Deus. Ele está nos ensinando a devolver apenas o 10%. Amém? Não é oferta. O dízimo não é oferta. Oferta é tudo aquilo que damos além do dízimo, tá bom? Tá bom? O dízimo é a nossa obrigação com Deus. Amém? É o nosso compromisso com a casa dele, com a obra dele. É uma forma de manifestar nossa fidelidade. Por isso que ele fala da fidelidade nos dízimos. Aquele que não rouba de Deus é fiel ao Senhor. Amém? Então, oferta alçada vem do hebraico teruma. Significa pesadas, altas, elevadas, produtivas. É a nossa milha extra. A oferta alçada é algo que você expressa com grande gratidão, né, ao Senhor, e você leva aquilo que é extra de você, aquilo que te excede, aquilo que te custa, né? Não é apenas uma oferta, tipo a ofertinha. Não, poderia ser a oferta da viúva pobre, poderia ser uma oferta alçada, porque ela deu tudo que tinha, né? O tudo dela era aquelas moedas. Então, a oferta alçada é algo que vai além, né? É algo ousado, né? Semelhante com alçada. Então, aqui eu trago a palavra de Mateus, a passagem em Mateus, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30, mas eu trouxe os últimos versículos, eu vou te explicar. É a parábola dos talentos, aonde o Senhor da Seara, ele reparte aos servos dele talentos em 3 proporções, né? Para um dos seus servos, ele entrega 5 talentos, para outro, ele entrega 3 talentos, e para o último, entrega 1 talento, né? Então, quando o senhor vai viajar, né? Vai viajar e daqui ao passando o tempo, ele volta, então prestar contas aos servos que ele deu os talentos. O primeiro que deu 5, ele vem e traz o dobro dos talentos, né? E ele parabeniza, né? Parabeniza a este servo fiel, ainda fala assim, servo fiel, né? Porque foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei, fala isso para ele. Aí vem o segundo, e do mesmo jeito, este segundo servo, ele multiplicou, foi responsável com esses talentos que ele recebeu, e multiplicou os talentos na mesma medida, né? Foi exatamente a multiplicação. E então, o Senhor parabeniza e fala a mesma coisa. Muito bem, servo bom e fiel, né? Se foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Glória a Deus, aleluia, né? Aí vem este, este que eu não sei como eu definiria este servo, né? Mas é melhor deixar a própria palavra falar. E aí vem o terceiro, que tinha recebido só 1 talento. Acredito que o Senhor dele sabia porque tinha dado só 1 talento, porque aí você vai ver o resultado, né? E atemorizado, ele começa a falar, né, que como temia, ele tinha temor daquele senhor, porque ele era mau, né? E ele exigia dos outros o que era difícil e tal, né? Então, ele veio atemorizado, e ele diz, né, que ele escondeu o talento. Ele disse, eu atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei
e ajunto onde não espalhei? Devia-se então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu o viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora eu quero trazer este alerta para você. Porque o perigo na questão dos dízimos e nas ofertas não para por aí, na questão de a gente já roubar de Deus, já é uma maldição. Você viu na passagem de Malaquias, malditos são com maldição, porque roubais a mim, diz o Senhor, né? Então, a gente já está na maldição. Aqui está dizendo que ainda a gente recebeu talentos, e essa parábola dos talentos tem 2 sentidos, tem a ver com a questão financeira, literalmente, né? E tem a ver com os dons que o Senhor nos deu. Acontece que quando a gente se torna infiel na presença de Deus, com as coisas do reino, com respeito à direção, à palavra de Deus que nos foi dada, a gente faz caso omisso, a gente faz de conta que não entendeu, a gente distorce ela para poder fazer o que a gente quer, né? Então, a gente traz maldição sobre nós. O não produzir ainda, porque não é só o dar que você tem como obrigação dar. Aqui já está falando do você não produzir, do você não se esforçar, de você não se conformar. Isso ainda traz como consequência nos tornarmos inúteis. Seremos chamados por Deus como inúteis e ainda não se esperam as trevas. Ainda não se esperam as trevas. Se a gente não levantar, não buscar mudar a situação, não buscar no Senhor, se a gente entende que o Deus que nós servimos, que pelo menos nós dissemos servir, ele é o dono do ouro e da prata, não tem situação nesse mundo que possa não se impedir de viver o sobrenatural, gente. Amém? Então, as desculpas que nós usamos para nos mantermos na maldição, isso vai ser o motivo, vai ser o que o próprio inimigo vai utilizar para nos arrastar para as trevas. Amém? Então, como é que nós nos permitimos conhecer ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, ao Deus que tudo pode, é o Criador dos céus e da terra, o arquiteto do universo, o dono do ouro e da prata? Como é que nós nos permitimos subestimar o poder do nosso Deus? Nós não podemos nos conformar. Não importa a situação que você esteja passando. Não importa as experiências que você já teve. Você precisa ser sacudido pela verdade da palavra de Deus e se permitir viver o sobrenatural na presença dele através do poder da palavra. Lembra o que ela mesma diz? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você está preso numa vida de pobreza, como eu já passei, se você está preso com limitações, estruturas mentais de um engano do inferno, foi criado numa vida limitada, você tem o poder da palavra de Deus para você mudar a sua vida, seja de forma radical ou seja num processo mais devagar. Você tem alcance. A vida de abundância, ela nos foi dada a todos. Todos temos acesso à palavra de Deus e, através do poder da palavra, a uma vida de abundância. É isso que eu quero trazer para você hoje, que você possa alcançar a plenitude. Amém? Em nome de Jesus. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, entendendo esta verdade. Nós somos mordomos do Senhor.
Somos mordomos. E o que é mordomo, pastora, missionário, pelo amor de Deus? É o administrador de bens de outro, bens alheios, ok? Então, se nós entendermos, como a gente falou no começo da aula, que tudo que nós temos vem do Senhor, até o fôlego de vida, gente, a saúde que nós tenhamos, ainda estando atravessando por doenças, por algum diagnóstico, como eu mesma estou, nós continuamos sendo os filhos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do dono do ouro e da prata. Então, tudo que nós temos, ainda o fôlego de vida vem dele, é presente dele, amém? Então, a partir desse entendimento, a nossa forma de agir vai mudar, porque nós entendemos que nada do que temos é nosso, que nos foi dado como presente e que de tudo que Deus nos deu, ele requer que a gente discipline o nosso coração. Para quê? Para que a gente não venha adorar ou amar dois deuses, porque não tem como servir a dois deuses, né? Quando a gente ama demais o dinheiro, que não consegue soltar o dízimo, que essa é a verdade cruel na tua vida, na nossa vida, na vida de qualquer ser humano que não quer dar o dízimo, é porque ama demais o dinheiro. Porque se você toma a tua inteligência para fazer o cálculo que Deus te deu 100% e está dizendo, ei, fica com 90% e me devolve 10 disso que eu te dei. Você vai ficar esperto, vai ficar com 90%, vai aprender a administrar esses 90% de forma que você possa multiplicá-lo, como os servos bons e fiéis fizeram. Servo bom e fiel multiplica. Servo negligente, mau, ele só... Ia falar uma palavra que eu não sei se posso falar. Ele só se dana, gente, ele só se dá mal. Ele só traz maldição e vai vendo mais na frente da aula, fica colocando o seu dinheiro de forma egoísta num saco furado e nem percebe. Porque maldição é isso. Você abre a porta para o devorador, para o saqueador, abre a porta para o inferno saquear as tuas finanças. Amém? Então, você ganha, 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 não de cima, não abençoa a casa do Senhor e você perde. Abre a porta para o inferno infernizar a tua vida. Para quê? Não vale a pena, gente. 1 Coríntios 10, versículo 26, diz, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ageu 2, 38 diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 50, versículo 10, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Colossenses 1,16, tudo foi criado por meio dele e para ele. Gênesis 2,15, e tomou o Senhor Deus ao homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Deus não deu o jardim ao homem, pôs o homem no jardim para o lavrar e guardar. Atenção, tá bom? Mateus 25, 14 ao 30, fala dessa parábola dos talentos que a gente acabou de compartilhar no slide anterior. Aí vemos que o Senhor entregou os talentos para os servos administrarem. Amém? Mais tarde, o Senhor volta para pedir contas de tudo. Tudo o que temos vem do Senhor. Então, entenda essa verdade para que a sua mente possa mudar e você possa quebrar toda a barreira, toda a corrente que te amarra ao egoísmo, ao amor ao dinheiro, e você possa entender que é dando que se recebe, e é assim que você vai poder viver a vida de abundância. Olha o que está dizendo em 1 Coríntios, de Crônicas, capítulo 29, primeira carta de Crônicas, aí, primeira de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Não é uma carta, não. Livro de Crônicas no Antigo Testamento. Porque quem sou eu e quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Porque tudo vem de ti. E do que é teu, tu damos. Amém? Então, tudo vem do Senhor, reafirmando essa verdade, para que você possa ser livre de qualquer amarra, achando que qualquer coisa é tua, não. Deus não está pedindo o que é teu, não. Deus está te ensinando a devolver
o 10% só para disciplinar o teu coração e te ensinar você a soltar, a você não ficar agarrado, a você não ficar prendendo, roubando. Está te ensinando a ser fiel. Amém? Oséias 2, 8-9 diz assim: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o grão, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu grão e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho. Olha, que não aconteça isso com você. Teremos que prestar contas. Enfim, você e eu precisamos entender que nós, primeiro, que tudo é de Deus, e que então nós somos mordomos do Senhor. E, portanto, nós vamos ter que prestar contas não somente do 10%, porém de tudo, ok? Um dia teremos que prestar contas. É o que aprendemos na parábola dos talentos, em Mateus 25, de 14 ao 30. E em 1 de Romanos 14, 12, diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, todas as desculpas, as historinhas que você conta para não dizimar, diante da presença de Deus, não adianta. E ainda tem uma passagem que diz: de Deus não se zomba. Tudo que a gente semear é que a gente vai colher. Ninguém pode enganar a Deus. Amém? 2 Coríntios 5, 10 ainda diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Não vai ter como fugir daquele dia, viu? Então, enquanto há tempo, corramos para fazer o que é certo, pois prestaremos conta de tudo, dos dízimos, do 10%, e até mesmo dos restantes 90%, que também não é nosso, pois lembramos que somos apenas mordomos. Amém? O dízimo é bíblico. Para aqueles que vivem reafirmando e argumentando e desculpando que não dizima, porque não é bíblico, porque é da época da lei, porque a gente não está mais na época da lei. Presta atenção, a gente vai quebrar toda a mentira do inferno hoje, em nome de Jesus, através dessa aula dos dízimos e ofertas. No Velho Testamento, desde o começo, no Éden, antes da lei, bem antes da lei, tá bom? Já vemos o princípio do dízimo quando o Senhor separou uma árvore para ele, deu todo o jardim para os meninos administrar. A primeira vez que eu digo os meninos, para Adão e Eva administrar, tá bom? E ele ficou com essa árvore, mas dali do começo já o homem começou a querer roubar de Deus, né? Abraão dizimou. Em Gênesis 14, 20, está registrado. Note que Abraão não viveu debaixo da lei, e sim da graça, amém? Gálatas 3, 17, deixa bem registrado. Confira em cada passagem. Jacó dizimava, está registrado em Gênesis 28, 20 ao 22, e também viveu antes da lei. Para aqueles que vivem falando e enchendo de desculpas, falando que a gente não está mais no tempo da graça, hello! Melquisedeque, sacerdote, recebia dízimo, gente. Tem gente que diz, não, eu não quero dizimar para a igreja porque o sacerdote, ele não sabe administrar, porque eu não quero dar dinheiro para o pastor. Gente, foi Deus que estabeleceu isso, não fui eu não, tá? Melquisedeque era sacerdote e Abraão foi atrás dele. Vai ler a passagem, tá bom? Vai ler a passagem ali em Gênesis 14 e veja aí em Hebreus 7, onde deixa bem esse registro, 7, versículos 1 e 2, e também foi antes da lei, tá bom? O dízimo foi depois incluído na lei. Quando? Em Levítico 27, do 30 ao 32, você vai achar. Olha quantos versículos, gente. Quem não conhece a palavra fala só besteira, gente. Números 18, do 21 ao 24, Deuteronômio 14, 22, 29. O dízimo será santo ao Senhor. Olha como a declaração que está falando.
Os que costumam dizer que não dão o dízimo porque é coisa da lei, saibam que Jesus afirmou que a lei não foi revogada. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Veja Mateus 5:17, leia até o verso 20 e você vai conferir esta verdade. Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, afirmou: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, do 9 ao 10. Gente, a gente está falando palavra de Deus, né? Mesmo que tem gente também que já abusa e diz que nem a palavra já, né? Está tudo tão claro, tão na cara, na palavra de Deus, tão claro, que agora tem gente que, para poder continuar desculpando toda essa ignorância, né? A desobediência à palavra de Deus, e continuar debaixo de maldição, a pior burrice é que só estão continuando debaixo de maldição. A gente tem que querer a nossa vitória, gente. A gente tem que querer a nossa bênção, né? Então, não podemos nos deixar enganar pelo inferno. Agora, para continuar, né? Porque a gente fala a palavra de Deus e para poder continuar justificando, agora falam que a palavra de Deus está desatualizada, né? Então, é sério, é sério, é sério o que está acontecendo nesse mundo, tá? É sério. Porque antes eram os não crentes que perseguiam, agora é os próprios supostos crentes que deixaram de crer na própria palavra de Deus, né? Hello, alerta o mundo. Jesus está voltando. Olha, ponto número 2. O Novo Testamento não anula, cancela ou revoga o Velho Testamento, apenas modifica ou adiciona e não alterou a lei do dízimo, tá? O que modifica é a questão dos sacrifícios, porque com Jesus o sacrifício é consumado, né? Não precisa mais fazer sacrifícios, porque ele se fez sacrifício, né? E adiciona as coisas que Jesus mesmo, né? A questão por exemplo, do divórcio, que ele prefere e aconselha, alerta que Abraão deu carta de divórcio por causa da dureza do coração, mas ele não anulou a carta de divórcio, tá bom? Ele incentivou a que a gente prefira o amor, prefira o perdão, que a gente busque isso, que a gente busque a reconciliação, que a gente procure sempre se doar, né? Em vez de estar brigando, colocar a outra face, né? Está disposto a ter uma palavra branda para acalmar o furor, né? Porque ali na lei tinha o olho por olho, dente por dente, né? Então, Jesus veio a nos encher do amor dele, a tentar acalmar as nossas iras, as nossas revoltas, nos dar uma opção melhor do que está nos matando, usando a própria palavra de Deus para nos matar, né? Para nos julgar, para nos condenar. Ele veio nos fazer entender, ir além com o entendimento dele, que a interpretação certa da palavra de Deus é dada pelo próprio Deus, gente. A gente pode interpretar das 1000 maneiras. Imagina milhões de pessoas interpretando a própria palavra de Deus de milhões de formas diferentes. Então, a melhor, clara e perfeita interpretação da palavra de Deus é da parte do próprio Deus, né? Então, pergunte para Deus. Se você ainda tem dúvida com respeito aos dízimos e às ofertas, você tenha coragem de você jejuar, de você pegar todos esses versículos e você anotar num papel, num caderno, e você se apresentar diante de Deus em jejum e oração, e começar a meditar nessa palavra antes orando, pedindo: Deus, se eu entendi até hoje, interpretei errado, me deixei levar pelos ensinos de pessoas, de líderes, de forma errada, então se revela-me. Deus te deu acesso para que você possa entrar na presença dele e receber a revelação de Deus. Então, mas tenha a coragem
de você encarar a verdade de frente e se libertar de você. Se é mentira minha, Deus não vai te deixar confundido, porque ele garante que aquele que buscar a verdade, a própria verdade vai se revelar. Então, faça isso. A verdade é Jesus, gente. Se curve diante de Jesus e peça para ele mesmo te revelar a verdade da palavra dele. Amém? Nós somos apenas servos que estamos tentando levar em obediência ao evangelho a toda criatura, como ele nos orientou, nos ordenou, aliás, né? Então, no ponto 3, alguns exemplos, como o do fariseu da parábola. Leia. Ixi, vou verificar, peraí, deixa eu verificar aí o que eu escrevi, que eu não corrigi direito aí. Peraí. Novo Testamento. Calma que eu vou verificar aqui. No ponto número 3. Lucas. Estava achando estranho esse ele é. Vou aqui já verificar. Lucas 18, versículo 12. Eu vou já compartilhar com você a palavra de Deus. Lucas 18, versículo 12, né? A parábola do fariseu e do publicano. Efetivamente, eu achei estranho, falei, que livro é esse? Ele é. Falei, não é Levi, cara. Levi tem outra passagem, não é Levítico, né? Falei, tá estranho isso aí. Então, é a parábola do fariseu. Você vai ver que ele disse, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo, né? Se gabando daquilo. Vai ver que na lei estava ali estampada, né, a questão dos fariseus, que eles tinham o costume de dizimar, gente. E os fariseus em geral também está registrado ali no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículo 23. Vemos também Levi, né, que significa Mateus, recebia dízimos. De quem? Sinal de que era prática apostólica. Vai ver, confere ali em Hebreus 7, versículo 9, você vai ver que ele recebia os dízimos. Judas Iscariotes, né? A gente sabe que era o tesoureiro do colégio apostólico, né? Para que havia um tesoureiro, então, se Jesus não tinha essa prática de receber os dízimos e as ofertas, né? Certamente para isso, para recolher os dízimos e as ofertas. Então, Jesus ratificou a prática do dízimo. Ele disse, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, né? Então, veja ali em Mateus 5, 20. Aí vamos ver o que é exceder, né? Exceder significa fazer tudo de correto que eles faziam e muito mais. Claro, excede, né? Vai além. Então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que disse mais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, o que o Senhor estava dizendo não era, ai de vós que se a vossa justiça for igual a dos fariseus, né? Ou ai de vós que estão fazendo igual, que eu não quero que façam igual que os fariseus. Não, ele está falando que ai de vós se a vossa justiça, a justiça não exceder. Exceder, então, é fazer o que estão fazendo, mas ir além. Fazer mais do que eles faziam. Ou seja, não deixar de fazer. Não deixar de dizimar, de ofertar, mas também o que devem fazer é praticar o juízo, a misericórdia e a fé. Então, não omitir as outras coisas, mas agregar o que Deus está falando que eles não estão fazendo, porque eles deviam fazer aquilo outro também. Mas ele os chama de hipócritas porque não faziam o que era de real e tamanha importância. É porque Deus nos fez para amar, a fundamento, né, da nossa existência, é amar a Deus por cima de todas as coisas
e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, né? Outra vez aqui errou a transcrição e era Lucas, né? Lucas 20, 19. Dai ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Lucas 20, 19 ao 26. E de César disse, era o imposto, e de Deus o dízimo. Você está entendendo? De Deus, ele estava falando das finanças, cara. Então, hello, né? De César era o imposto, e de Deus é o dízimo. Então, hoje nós falamos o quê? Que a gente tem que pagar as nossas contas, não tem que deixar de pagar as nossas contas, porque a gente é filho de Deus, cidadão do céu, porque a gente continua sendo cidadão da terra, tá? Então, se você não pagar suas contas, talvez não te leve preço, mas você vão cortar sua luz, vai ficar sem água, né? Então, você precisa pagar suas contas. Mas também você não pode deixar de entregar seu dízimo, porque senão você vai ficar sendo um ladrão de Deus. Hello, né? Então, acorda, povo de Deus, acorda. Você que diz que é povo de Deus, que você que diz que é filho de Deus, acorda se você não está sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, não é só dizimar. O dízimo é o básico, a tua obrigação. As ofertas é o seu incenso agradável. Quando você quer mais de Deus, é dando que se recebe. Você quer mais de Deus, você dê também. Dê também, porque você está manifestando a confiança no Senhor de saber que Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele não vai deixar te faltar. Amém? Cristo é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4, Hebreus 7, 17 ao 21. Melquisedeque recebia dízimos de Abrão. Cristo recebe dízimos dos filhos de Abraão. Nós somos filhos na fé de Abraão, amém? Outros textos em que Cristo aprova a contribuição financeira e reprova a avareza, né? Aprovou a oferta da viúva pobre, por exemplo, Lucas 21, 1 ao 4, Lucas 11 ao 42, Lucas 11, versículo 42, Lucas 12, 15 ao 22, 31, 42 ao 44, Lucas 16, 1, 2, e aí eu não sei que eu errei. Acho que é 10, versículo. Do 10 ao 12, do mesmo capítulo, né? 16, do versículo 10 ao 12. E Lucas 18, do 18 ao 23, do 29 ao 30, e Lucas 19, do 11 ao 27. Olha, tem alguém que falou nessa área, foi o Evangelho de Lucas, tá? Então, mete a cara no Evangelho de Lucas, pega esses versículos todinho, tenha responsabilidade com a sua vida cristã, com o seu relacionamento com Deus, queira mais de Deus e saiba que é dando que se recebe. Amém? Desculpas infundadas. Vamos entrar nessa área, na área das desculpas, gente. Vamos acordar para a vida, porque tem alguns, né? Eu fiz uns treinamentos ali de inteligência emocional, e com o Paulo Vieira ele falava, né? Historinhas, são desculpas, né? Desculpas infundadas que Deus jamais aceitará. Não entrego o dízimo, mas dou ofertas. Sinto muito, você está roubando de Deus. Amém? Levíticos 27, do 30 ao 32. O dízimo é santo ao Senhor. A lei não foi revogada. Malaquias 3, 8 diz que quem não dizima rouba de Deus. É ladrão, um sem vergonha ladrão, não passa disso. Uma oferta que é menor, não pelo valor, não substitui uma dívida maior. O dízimo é mais importante. Senão, Deus não estava te chamando de ladrão. Mas ele fala isso, estende isso às ofertas também, tá? Tem gente que dizima, mas não põe uma moeda além do dízimo, mas nem que paguem para ele. Nem seria irônico pagar para ofertar. Mas nem que implore, nem que explique a palavra, a pessoa não põe uma moeda mais. Não, eu já estou dizimando, já está de bom tamanho. Gente, você está perdendo. Hello, você está perdendo.
Você está achando que você está dando esmola para Deus, para o dono do ouro e da prata, gente? Não, eu tenho que falar. Quando eu fui na missão na Argentina, eu fiquei os primeiros meses, quase um ano, cara. Eu não me lembro se foram 7, 8, 9 meses. Eu não estou bem lembrada exatamente do tempo, mas foi passei da primeira parte do ano, já estava no segundo semestre. E eu me lembro que Deus me exortou, me deu um sacode, porque eu tinha vergonha de pregar sobre dízimos e ofertas. Eu não tinha eu não tinha entendido o tamanho da verdade do que eu estava fazendo, do que eu estava, do tamanho do meu vacilo, o meu entendimento limitado. Eu entendi para mim e eu vivenciei. E desde que eu escutei a primeira vez, gente, a primeira vez que eu escutei, no primeiro culto que eu participei na igreja evangélica, sobre dízimos e ofertas, eu comecei a dizimar. E eu ainda falei assim, caraca, como é que nunca me falaram isso? Gente, como é que nunca? Eu sempre fui na igreja, né? Eu fiz as consagrações que... Olha, eu tomei a primeira comunhão, eu peguei a confirmação. Eu queria ser catequista. Eu tinha vida de igreja, eu achava que tinha, né? Mas não conhecia a palavra. Então, quando essa verdade me foi revelada, eu me senti roubada, sabe? Estafada. Eu falei assim, caraca, como é que ninguém nunca me disse isso, né? E eu comecei a dizimar e nunca mais eu fui infiel, né? E eu me lembro que eu me tornei dizimista fiel. Quando eu assumi o Ministério de Missões, que eu larguei de fato tudo, fechei minha empresa para assumir o Ministério de Missões, eu não estava apenas dizimando. Eu dava meu dízimo, mas eu ofertava de forma que eu calculava como se fosse meu ventíssimo, trigitíssimo, não sei como se diz isso, quantoíssimo, né? Quatritíssimo, cinquitíssimo. Eu já dava mais da metade do meu salário, porque eu participava de várias coisas, né? Então, eu colocava meu dízimo sempre além do meu dízimo, né? Sempre além do meu dízimo. Tanto que as pessoas na igreja naquela época achavam que eu era rica, né? Porque meu dízimo supostamente era alto, mas não, eu ia além. E eu sempre estava participando, sempre que tinha um sorteio eu comprava um número, sempre que tinha que doar alguma coisa eu doava, sempre que tinha que ajudar para comprar, para dar lanche para as crianças eu dava. O Senhor abriu o meu coração. Sabe aquela passagem que diz para a gente dar com alegria, conforme Deus colocou no nosso coração? Deus colocou isso, Deus foi abrindo, Ele foi me abençoando, eu comecei a crescer também, a minha empresa começou a crescer, eu comecei a ganhar muito bem, e eu dava conforme o que eu ganhava. E eu fui vendo a prosperidade, vivendo aquela prosperidade, e eu comecei a me doar por inteiro. Eu sabia que isso estava certo, né? E então eu começo a assumir a missão, eu vou em missão e eu começo a vacilar. Porque eu entendi essa liberdade para mim, mas eu não sabia como explicar para outras pessoas. Eu fiquei presa numa cilada do inferno daquele papo furado que o inimigo se encarregou de espalhar, de que todo pastor rouba, né? E eu não queria ser parte desse argumento, né? Eu não queria ser chamada ladra porque eu abusava da fé dos irmãos, né? Então, eu fui na missão, querendo eu mesma bancar a missão, só que Deus mandou fechar a minha empresa. E ele me disse que aquilo era necessário para eu aprender a viver na dependência de Deus, porque eu comecei a trabalhar de muito nova e eu já estava prosperando tanto, estava tão independente financeiramente que eu me achei, né? E ele queria tratar agora, ele tratou a minha liberdade nos dízimos e nas ofertas, na fidelidade, né? Agora ele queria tratar a minha dependência, para ver se eu ia continuar servindo a ele sem ter, né? Sem ter isso, né? Aí ele começou a me provar, mas eu não sabia pregar para outras pessoas, eu tinha
essa limitação. Então, Deus me deixou pregando durante meses, no primeiro ano da missão na Argentina, e um belo dia ele me exortou, mas de forma que eu tremi na base, gente. Ele falou para mim, para de não pregar sobre dízimos e ofertas, porque você está retendo a bênção do meu povo. Caraca! Caraca! Aí eu acordei para a vida ali, mesmo que eu não soubesse, eu comecei a pregar, comecei a ler direito Malaquias, comecei a me preparar para aprender a pregar sobre dízimos e ofertas, né? E hoje eu não sou craque, mas eu consigo pelo menos pregar. Agora é cada um com cada um. Agora é você com Deus, né? É você com Deus. Eu só sei que eu tive essa experiência e eu posso te dizer, depois que você conhece a palavra, não tem mais desculpa. Me lembro que uma vez na caminhada, eu não deixei de dizimar, mas comecei a me atrasar, comecei a me enrolar porque eu comecei a receber diariamente, mudou a minha forma de receber, e aí eu juntava para ir no culto, né? Mas a correria com tanto trabalho foi tão grande que eu me atrapalhei, eu não tinha percebido que eu dei mal o meu dízimo. Vamos supor, se eu tinha que dar R$ 500, eu dei a metade, né? Fiz mal o cálculo pela correria. E aí eu comecei a me enrolar, né? Aí dei mal uma semana, dei mal a outra, porque eu não estava anotando o que eu estava recebendo. Aí um dia comecei a me enrolar nas finanças e falei, o que está acontecendo? Aí eu comecei a orar. Meu Deus, por que eu estou me enrolando? O que está acontecendo com a minha vida financeira? Aí o Senhor me mostrou que eu estava roubando dele, porque eu tinha calculado mal o dízimo. Eu falei, caraca, como assim, pai? Aí eu pedi perdão para Deus, me arrependi. Isso foi por quê? Por outro princípio que eu quebrei, que está na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, onde diz que tudo que a gente faça, tudo, a gente faça com ordem e decência. Então, eu comecei a entrar na correria, peguei mais serviço, peguei mais clientes, né, mais pacientes para atender, e aí eu comecei a correr sem parar. Eu me lembro que eu comia de pé numa lanchonete de passagem de um paciente para o outro. Comecei a atender em casa, né? E aí eu comecei a me enrolar, comecei a fazer tudo bagunçado na correria, por conta desse aumento de pessoas, né? Deus me abençoou, mas eu me enrolei. E aí eu falei, não, então eu vou parar, hoje eu vou parar tudo. Eu me lembro que era um domingo, antes de ir na igreja, né, que eu fui fazer balanço e eu vi que eu estava toda enrolada, que não tinha chegado bem com as finanças no final da semana. Aí eu falei, não, peraí. Aí me lembro que pessoas começaram a faltar no pagamento, né? Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí foi que orei e o Senhor me mostrou. E aí eu falei, então tá certo, pai, eu quero me acertar, te peço perdão. Eu parei tudo, não corri mais, cancelei um atendimento. Eu falei, e hoje eu vou me ordenar, e a partir de agora não vou faltar mais. Aí eu me ordenei, fiz as contas ao pé da letra, né? Fiz uma revisão de todas as pessoas que eu tinha atendido e o valor que tinha pagado cada uma, porque ainda eu tinha diferentes valores, né? E ali eu me acertei com Deus. Gente, assim, Deus é maravilhoso demais. Ele faz questão de se manifestar para a gente aprender a se relacionar com Ele, né? De forma honesta, de forma ordenada. Deus trabalha na ordem. Quem trabalha no caos é o capeta do inferno, tá? E eu me lembro que nessa semana, eu comecei na segunda-feira, com a manifestação da prosperidade, já um cliente me pagou um pacote junto, que eu não estava fazendo, não estava recebendo assim, um pacote de mais de 10 sessões, tudo junto, e começou a acontecer isso, né? Eu receber agora adiantado. Então, assim, seja fiel ao Senhor, se permita viver o sobrenatural, deixa Deus te levar para o próximo nível, amém? Desculpas te roubam a possibilidade de você viver o sobrenatural. Então, esse de que não entrego o dízimo, mas dou ofertas, não tira isso da sua vida. Se a tua desculpa é eu administro o meu dízimo, arranca isso da sua vida, está errado. Está escrito,
trareis a casa do tesouro. Não é para você escolher o que fazer com o dízimo. Ele disse claramente o que fazer. É trazer para a casa do tesouro, trazer para o templo. É para mantimento da casa de Deus. Deve ser entregue publicamente ainda, na hora das ofertas e dos dízimos, na igreja, onde se é membro ou participante. Amém? Não dou o dízimo porque ganho pouco. Também não justifica. Isso é papo do inferno. Amém? De gente que não vive o sobrenatural, que não vivenciou ainda a plenitude. Injustificável. Sabe por quê? Porque sendo o dízimo percentual, ele é proporcional, o cálculo justo, igual para todos. 10%, independente do que você ganha. Jesus não olha apenas o que damos, mas o que nos sobra. Caso da viúva pobre, ele percebeu que não lhe sobrou nada. Ela simplesmente não tinha, tá? Não tinha muito. E o que tinha, ela deu tudo. E Deus recebeu como sacrifício de adoração, certo? Como com alegria, né? Exaltou ela, ficou registrada na palavra que ela fez. Não dou porque não sobra. O dízimo deve ser primícia. É a primeira coisa que você separa. Então, assim você vai ver como vai sobrar. Mesmo que você pague todas as contas depois, você vai ver como vai começar a sobrar. Eu falo por mim mesma. Gente, eu vivenciei isso. Eu comecei a prosperar a partir... Eu nunca tinha prosperado antes. Quando eu me tornei crente, comecei a receber essa palavra que me libertou e comecei a dizimar. Eu conheci a prosperidade, né? Eu venho de uma família de muitos filhos, somos 11 irmãos, um casal de meia classe para baixo, né? Porque a gente não era pobre, porque a gente não pagava aluguel, mas a gente tinha vezes que a gente faltava, né? Eu usava a roupa da minha irmã mais velha, o sapato da minha irmã mais velha, quando chegava em bom estado que dava para usar, né? Então, a gente era pobre, né? E eu não conhecia nunca conhecia a prosperidade, a não ser quando eu vim para Cristo, que eu comecei a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E há muito tempo que eu vivo a prosperidade. A prosperidade que não é estar cheia do dinheiro, mas que é aprender a depender de Deus sem deixar de ser fiel cada vez que eu recebo ajuda financeira, eu dizimo daquilo. Mesmo que eu não preciso, porque eu sou como os levitas, né? Nem todo pastor tem o mesmo ministério, mas eu abri mão da minha empresa, eu abri mão do meu ganho, da minha produção pessoal, porque Deus permitiu isso, me orientou a fazer isso. Então, eu vivo da obra, eu não deveria ser obrigada a dizimar, mas eu faço questão de dizimar. Até para ensinar os outros, para animar os outros, que essa é uma benção para a nossa vida. Amém? Então, sendo dízimo um percentual, você não pode usar mais essa desculpa. Veja o caso da viúva pobre, como a gente falou, né? Não dou porque não sobra, o dízimo deve ser primícia. Aí, eu estava falando nesse ponto aqui. É primícia para Deus. O primeiro que você tem que separar é o dízimo. Isso é honra e fidelidade. Você não deixa ele para o último. Deus não é a sobra na tua vida. Se você realmente quer viver o sobrenatural, aprenda a fidelidade nos dízimos e nas ofertas e aprenda a dar a primícia. Assim que você receber, você separe de tudo o dízimo. Tem gente que não separa, recebe pensão, mas não separa não separa da pensão porque não é salário, gente, pelo amor de Deus, e tudo que você recebe. Tem gente que não dá dízimo porque recebe ajuda, Bolsa Família. Gente, é de tudo que você recebe. É de tudo que você recebe, tá bom? E deixa Deus te mostrar o que ele faz com esse dízimo. De tudo, então, quanto o primeiro pagamento, quando recebemos o nosso salário, deve ser dado pela fé. Deus está em primeiro lugar. Lembra que ele disse: procurai primeiro as coisas do reino. Amém? E deve ocupar o primeiro lugar na sua vida e também no seu orçamento. Não concordo com a administração da igreja. Ao entregar o dízimo, o estamos entregando para Deus, estamos obedecendo a palavra de Deus.
Nós não temos nada a ver com a administração da igreja, gente. Os administradores dos recursos de Deus terão que prestar contas da sua administração, pode ter certeza. Assim como você vai ter que prestar contas da sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, os administradores da igreja também. Então, deixa cada um com seu cada um, se ocupe do que você tem que se ocupar. Se você tiver alguma dúvida, diga para Deus. Senhor, me dê uma igreja onde eu congregar. E quando Deus te dê, não arrume mais desculpa, porque você vai viver de maldição em maldição, pelo amor de Deus. E Deus te chamou para você viver de glória em glória, de vitória em vitória. Não fique com as desculpas que só trazem maldição para você. Então, os administradores dos recursos de Deus terão que prestar contas da sua administração. E você prestará contas do que não deu, concordando ou não, devemos entregar o dízimo na igreja onde somos membros ou participantes. Isso é o certo e pronto, acabou. Hein? Porque se você não der por isso, você vai... Quando vier um administrador supostamente melhor, você vai arrumar outra desculpa, porque não é uma questão de... É o comportamento, é a desobediência à palavra de Deus. Você tem que entender Deus por cima de tudo. Ele está no controle de tudo. Se existem administradores infiéis, vão ter que prestar contas. E o Senhor disse, no tempo da seara, da ceifa, ele vai separar o joio do trigo. Deixe o trabalho de Deus na mão de Deus. Você se ocupe do céu. Uma terrível verdade. Deus não permite que o crente use o dinheiro do dízimo em seu próprio benefício. Deus promete bênçãos, mas também maldição. Nós tínhamos falado antes, né, na questão de você usar o dízimo como você quiser. Ai, eu não quero dar na igreja, prefiro dar para os pobres. Gente, se você quiser fazer obra social, traga esse projeto para a igreja e faça junto com os irmãos, para você ainda ter a bênção da comunhão. Mas não queira fazer do teu jeito, porque você vai se lascar, viu? Essa é a palavra que eu ia falar antes. Você vai trazer mais maldição para a sua vida. E eu acredito que você esteja querendo crescer na graça e no conhecimento do nosso querido Salvador. Eu creio e tenho certeza que você está querendo a bênção para a sua vida e não maldição. Então, seja livre pelo poder da palavra de Deus. Aquele que usar o dízimo da forma que entender melhor usar, está trazendo maldição. Adão quis usar o dízimo do Senhor, a árvore separada por Deus para ele. Veja que terrível punição recebeu. Agora veja que terrível verdade está em Ageu, capítulo 1, do versículo 2 ao 11. Leia. O muito que você espera se tornará pouco. O dinheiro vai estar sempre faltando na sua vida. Não vai render. Deus, com o assopro, dissipa o seu dinheiro. Sim, Deus. É como se você pegasse todo o seu salário e pusesse num saco e segurando-o pela boca, vai levando a bolada para casa. Só que o saco está furado e o dinheiro perde-se todo pelo caminho. A terra retém seus frutos. O céu é seu orvalho. Amém? Saco furado na vida do crente é médico, farmácia, hospital, batida de carro, ladrão, etc. O dinheiro de Deus em nossas mãos é maldição. Ele assopra porque nos quer bem. Ele quer nos dar prosperidade. Precisamos confiar nele e ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu estou me lembrando aqui que cada vez que acontecem férias, por exemplo, a igreja fica enlouquecida para pagar contas. Aconteceu com isso. Aconteceu em toda a missão onde eu fui. Crente é tudo igual no mundo inteiro. Porque a gente é humano, mas a gente não pode mais continuar sendo omisso e trazendo maldição para a nossa vida. Depois nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas e nós estamos roubando de Deus. Veja bem um exemplo que eu vou te dar. Você tem uma empresa e você sabe que um dos seus funcionários está te roubando. E você, em vez de demiti-lo, você premia ele e o promove. Coloca ele ainda no caixa para ele tomar conta das finanças. Você faria isso? Seria uma terrível burrice, né, não? É isso que você está pretendendo quando você rouba de Deus e pede a Deus te abençoar.
Pare bem para pensar. Você não tem compromisso com a casa dele. Não participa das finanças, da vida financeira, não quer nem saber. E ainda sai de férias e não está nem aí. Usa o dízimo que está roubando de Deus para você usufruir nas suas férias. E depois acontecem situações estranhas até nas férias e você não sabe o que aconteceu. Breja, meu irmão. Breja. Acorda. Você é filho de Deus, do Deus Altíssimo, o dono do ouro e da prata. E ele requer de você compromisso sério. Compromisso sério. Jesus está voltando e nós estamos vacilando como igreja. O correto seria termos no culto público um ato exclusivo para a entrega de dízimos, como nós fazemos na nossa Vale. As ofertas seriam entregues em outro momento distinto, e no ritual de entrega dos dízimos, deveríamos observar a seguinte ordem. Primeiro, o pastor, segundo os oficiais e demais líderes. Terceiro, a congregação em geral. Amém? Então, por isso que você vai ver que quando tem cadeiras sentadas no altar, o alfolim passa primeiro pelo altar, tá bom? E quando não, quando a gente está sentado junto com o público, o alfolim vai passando do começo das cadeiras até o final da igreja. Amém? Ou então, como tem em muitas igrejas também, que a gente coloca o gasofilaço no altar, né? O gasofilaço de pé, para você, toda a igreja, possa ir até o gasofilaço. Bênçãos para os dizimistas, então. Veja que importante que nós possamos conhecer a palavra de Deus. Bênçãos para os dizimistas. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Deus não quer filhos pobres e necessitados. Nossa fidelidade é a porta da prosperidade. Faça a prova, decida ser dizimista a partir de hoje. Um dizimista fiel, constante, perseverante, se ocupando do seu compromisso e não faltando em nenhum mês do ano. Amém? E eu vou além. Essa palavra, ela garante uma bênção sem medida. Ela está dizendo que a bênção não vai se limitar na área das finanças. A bênção de Deus é tão forte, a questão das finanças sobre a nossa vida, a gente é tão agarrado ao material, é tão forte a nossa idolatria ao dinheiro, que o Senhor nos faz um desafio da gente romper em fé nessa área, para que a gente possa ver como a bênção dele vai vir em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa alcançar uma vida abundante, equilibrada, funcional em todas as áreas da nossa vida. Conclusão. Se a dívida acumulada, dízimos atrasados, ele perdoa. Ele perdoa todos os teus pecados. Mas agora te diz, vá e não pequeis mais, para que não te suceda mal pior. Faça um propósito de dar o dízimo a partir de hoje. E se puder, dê também os atrasados, como eu fiz. Eu te garanto, você vai viver o sobrenatural. Nota, em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7, quando Paulo diz, cada um contribua segundo propor no coração, no seu coração, não está falando de dízimos ou de contribuições para Deus em geral, e sim de esmolas, que eram recolhidas para os pobres de Jerusalém, tá bom? Ele estava se fazendo referência a um levantamento de esmolas que era específico para levar para os pobres. Não estava se referindo aos dízimos e às ofertas. Isso não mudou. Amém? Então, preste atenção e conheça a palavra de Deus. Dízimos e ofertas. Por que sou dizimista? Eu sou dizimista porque o dízimo é santo. Eu sou dizimista porque quero ser participante das grandes bênçãos. Sou dizimista porque amo a obra de Deus na face da terra. Eu sou dizimista porque Deus é o dono do mundo. Salmos 24, 1. Sou dizimista porque eu mesmo vou gozá-lo na casa de Deus. Deuteronômio 14, 22 ao 23. Eu sou dizimista porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, 35. Eu sou dizimista porque Deus ama o que dá com alegria. 1 Coríntios 9, 7.
Sou dizimista porque tudo vem das mãos de Deus. 1 Crônicas 29:17. Eu sou dizimista porque não sou avarento. 1 de Timóteo 6:10. Eu sou dizimista porque meu tesouro está no céu. Mateus 6:19-21. Sou dizimista porque obedeço à lei de Deus. Atos 5:29. Eu sou dizimista porque a bênção de Deus é que enriquece. Provérbios 10:20. E como conclusão, a nação estava em crise econômica, seca e fome. Malaquias 3:9-11 diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Esse é o propósito dos dízimos, amém? E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Não só os filhos de Levi, os sacerdotes, mas também os filhos de Jacó, toda a nação. Toda a nação estava debaixo de maldição por não serem dizimistas. O povo estava desviado dos mandamentos de Deus. Deus faz um chamado ao arrependimento, mas o povo achava que não havia necessidade de mudança. Então Deus passa a mostrar ao povo em que estavam errados. E ali que vem a verdade do porquê sou dizimista. A nação estava em crise econômica, seca e fome. Amém? Nós precisamos, então, orar para que possamos mudar a nossa história na presença de Deus. Amado Pai Celestial, hoje nos apresentamos diante de Ti em genuíno arrependimento pelos nossos erros e falta de entendimento. Te pedimos que nos ajudes a melhorar e a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, e constantes, Senhor. Espírito Santo, nos enche da Tua presença e nos permita viver a abundância que a Tua palavra nos promete através dessa fidelidade, que possamos viver o sobrenatural e a liberdade plena na confiança do Teu amor. Assim oramos e te agradecemos em um nome do nosso amado e único Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. É assim que nós nos despedimos hoje, encerrando, então, o nosso discipulado cristão online. Espero, e a minha oração é que você seja tremendamente edificado na tua fé, para que você possa iniciar uma nova fase na tua vida cristã, um novo compromisso, uma nova vivência, uma nova experiência, que você possa viver o sobrenatural e a verdadeira liberdade, a liberdade plena na presença de Deus, que vem através do conhecimento da palavra de Deus. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Seja um filho obediente. Seja grato ao Senhor. Seja constante, perseverante. Seja astuto, como diz a palavra. Prudentes e sagazes como a serpente, para não cairmos nas tentações, nas ciladas do inferno. Que nós possamos estar vigilantes em constante oração, para que sejamos fortalecidos, para que possamos receber do alto o que nós precisamos. Que possamos estar procurando sempre, em primeiro lugar, as coisas do reino, sabendo que as outras coisas não serão acrescentadas de acordo com a vontade de Deus. Que nós possamos entender que o nosso Deus é bom e fiel, e que Ele é todo-poderoso, o dono do ouro e da prata, o Criador do universo. O grande eu sou, o El Shaddai, Rafa Nissi, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Criador do universo. Santo, santo, santo é o Senhor, perfeito em tudo, porque nele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Que esse Deus que vive, que Ele morreu por você e por mim, para nos salvar, se colocou no nosso lugar de maldição para nos tornarmos bênçãos, para que nós possamos receber as bênçãos do céu. Esse maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, esse Deus fiel, amoroso, o próprio amor, que Ele possa ser vivo em você, que não seja mais apenas uma visita, porém que Ele venha a ser habitação, que você venha ter
um relacionamento genuíno com Ele e não apenas uma religião. Que você possa ser livre para adorá-lo em todo o tempo e a adoração seja um estilo de vida. Adquira isso como um estilo de vida, a verdadeira adoração, porque Deus está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se for preciso deixar tudo para seguir Jesus, faça isso. Você nunca vai se arrepender. Não vai te alcançar essa vida inteira para você viver o sobrenatural e para você ser grato a Deus por tudo que Ele é para você. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. E a gente se vê nas próximas transmissões. Até aqui nós concluímos o nosso discipulado cristão online. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.